Coritiba 1, Atlético 1, no Atletiba Centenário deu empate. Uma expectativa elevada por parte do torcedor em busca de uma vitória, que não veio. Mas temos muitas coisas para que a gente possa debater, falando principalmente do aspecto fora de campo. Roda aí, Furacão, para falarmos um pouquinho sobre alguns bastidores de Coxa 1, Furacão também 1. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal e hoje vamos falar do Atletiba Centenário. Coxa 1, Atlético 1, quero agradecer do fundo do coração cada um de vocês, vocês que fazem diferença, vocês que curtiram a nossa primeira transmissão, com a participação do nosso repórter Fala Cap, o Lúcio Martins, com a Marcinha Magalhães, que os dois abrilhantaram a nossa transmissão e eu quero deixar muito claro uma situação. Foi só a primeira transmissão. E eu acho que você que nos acompanhou aparentemente curtiu, eu vi uma repercussão muito legal nas redes sociais. Claro que temos algumas coisinhas para melhorar, assim como o Atlético. Algumas coisinhas para melhorar dentro e fora de campo. E eu separei alguns trechinhos aqui para que a gente possa debater em conjunto. E eu vou colocar a minha opinião e eu quero a sua opinião. Eu faço os vídeos, os conteúdos aqui no Fala Cap, principalmente para conseguir ouvir o que você tem a dizer. Se você concorda, se você discorda, o que você acha disso, o que você acha daquilo, se tá certo, se tá errado. Então vamos debater em alto nível, colocando o likezinho no vídeo, compartilhando com geral. Estamos quase chegando aí em 18 mil inscritos e claro, manda aí nos comentários. Gente, eu consigo ler todos os comentários, responder todo mundo é quase impossível, mas eu tento olhar tudo que vocês mandam nas redes sociais, no TikTok, no Twitter, no Instagram e aqui nos comentários do Fala Cap. Antes disso, KTO, melhor site de entretenimento do Brasil. Entrei pelo cano ontem, mas não tem problema. Você se cadastrando agora na KTO, entra, kto.com, vai estar lá escrito, registre-se, clicou. Você preenche seus dados, cara, coisa de 30 segundos, coisa rápida. Quando aparecer cupom promocional, plau, você coloca aqui, ó, KP20 com 2 P's, KP20 e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos nessa, que a KTO é onde a diversão acontece. Gente, com calma, por partes, beleza? Por partes. Tem muita coisa para que a gente possa falar. Ontem eu fiquei, depois do jogo, mais um pouquinho na live para dar minha opinião, para debater com o Lúcio Martins, com a Marcinha Magalhães, com vocês que nos acompanham. E agora, com um pouco mais de calma, eu consegui fazer uma reflexão. Menos de 24 horas do término do jogo, já deu para digerir um empate que eu não estava esperando. Realmente, gente, não vou mentir, não estou iludido. Eu esperava uma vitória. O time do Coxa, com todo o respeito que me merece, talvez já desrespeitando, mas eu acho um time ruim. O time dos caras é ruim. Tem um jogador que ele é diferente, que é o Robson, que você vê que é experiente, a bola não queima no pé, e o Bianchi, que fez o gol na gente, mas é um jogador assim, se a bola não chegar, não faz nada. Agora, não pode deixar a bola chegar. Deixou a bola, chegou, manhou. E ele quase faz o gol da virada, se não fosse uma defesa monumental do Bento, que ele dá uma cabeçada, o Figueiredo bate pro gol, não foi nem cruzar, foi o chutamento, né? Ele chuta a bola pra área, o Bianchi desvia e o Bento, que nem um gato, deu um tapa na bola e jogou pro escanteio. Gente, para deixar bem claro, eu fiquei surpreso, e não vou mentir para vocês, com a escalação do Osório. Eu até já esperava, Bento no gol, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra, Fernandinho, Eric, sem o Zapelli, eu esperava que ele fosse entrar com o Christian e não com o Filipinho, que joga muito futebol. O Filipinho é muito bom jogador. Ai, Capela, calma, foram apenas 2 jogos de muita personalidade. De garra, de empenho, de determinação, de inteligência, o cara que desarma, arma jogo. Ainda é um jogador que eu sinto que ele está um tanto quanto contido na parte ofensiva, mas ontem contra o Coritiba, principalmente na segunda etapa, ele dá uma finalização linda que o goleiro dos caras defende, poderia ter feito o primeiro gol dele com a nossa camisa. Então é um jogador versátil. Gostei da contratação e a tendência é uma evolução. Porém, eu acho que uma vez que você não tinha o Zapelli, que passou por um acidente na última sexta-feira, automobilístico, voltando para casa, depois do dia no CT, acabou batendo o carro, bateu a cabeça, teve que tomar um pontinho ou outro por aqui e estava com dor no corpo, então o Zapelli ficou fora por causa disso. E eu achei que o Osório ele poderia ter sido um pouco mais ambicioso, sabe? Você poderia colocar o Fernandinho, ok, o Eric ou o Felipinho e põe o Christian para jogar.
que é um jogador que tem mais característica para pisar na área, para finalizar, para construir uma jogada. Não tem a qualidade de passe que tem o Zapelli, por exemplo, mas é um jogador que eu acho que ele é mais pronto do meio para frente do que o próprio Eric, que está muito abaixo na temporada, e o próprio Felipinho, que está começando agora, mas que o Felipinho foi bem. Eu acho que assim, o Felipinho e o Fernandinho, para mim, foram belos destaques na primeira etapa. O Fernandinho não chegou tanto no ataque, mas é um jogador que você percebe que ele carrega o meio campo. E até a primeira jogada, a do gol, parte dos pés dele. A arrancada do Julimar descendo pelos atos. Eu tenho gostado do Julimar. Algumas coisas para evoluir, para acertar naturalmente, como um jogador jovem que ainda é. Mas é um jogador forte, rápido, é um tanque de guerra. E ele dá aquele tapa, escapa da marcação, faz o cruzamento. Canóbio chega finalizando e a bola sobra para o Mastriani. Mastriani 1-0. O Atlético poderia ter feito ainda assim um gol com o Mastriani, que acaba perdendo o gol na frente. Mas é o tipo de coisa, cara. O cara vai ter duas oportunidades, uma ele vai guardar. Então a bola fica rondando, uma hora o Mastriani vai guardar. O que me chateou foi que o Atlético, depois do primeiro gol, ele continuou tendo o controle do jogo em alguns momentos, mas você vê que em alguns momentos da partida o Atlético dá uma desligada. O Thiago Heleno, ele vai quase bate cabeça com o Matheus Gamarra, dá uma espirrada que a bola bate na coxa dele. O Bento, você não tá lá para fazer uma grande defesa na primeira etapa também, era o empate do Curitiba. E o gol de empate que a gente toma, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Último lance do primeiro tempo, sabe? O Atlético é um time experiente, claro, com alguns jovens, mas tem muito jogador macaco velho que tem que saber o momento de cadenciar o jogo, de segurar a bola, de cair, de irritar o adversário. Não, o Atlético quis jogo. E o árbitro deixou o jogo seguir também, mas o Atlético deixou esse jogo acontecer. Em reta final de primeiro tempo, você paralisa, dá uma estagnada no jogo. E aí o Thiago Heleno, para mim, ele não acompanha a marcação do Bianchi, vem o cruzamento pela direita, e aí o jogador só tem o trabalho de desviar e matar o Bento. O que eu achei do primeiro tempo? Que o Atlético ele poderia ter saído, não que tenha criado tantas oportunidades, mas poderia ter saído ou com 1-0 ou até com os 2-0, não seria nenhum absurdo. Com a criada do próprio Mastriani no primeiro lance de ataque do Atlético, ele acaba perdendo o gol do cruzamento do Canóbio e o próprio gol que ele fez, e evitado ter tomado esse gol bobo no final do primeiro tempo. E o que me incomodou durante a transmissão, foi a nossa primeira transmissão aqui do Fala Cap, a gente foi vendo a imagem do Osório. O Osório estava totalmente atordoado no jogo, e vocês vão entender o meu ponto. Eu acho que a brincadeira, eu acho que a provocação, eu acho que a sacanagem, tudo isso faz parte. Um Atletiba, um clássico de pressão na casa do adversário, faz parte. Vez ou outra você olhar para a torcida, mandar um beijinho, fazer um coração, tirar uma ondinha. Mas o Osório, ele se perdeu, porque ele ficou uma boa parte da primeira etapa se preocupando mais com a torcida adversária do que o time em campo. Então a primeira vez que ele foi lá, mandou um beijinho, ficou de braço cruzado, mandou um coraçãozinho, beleza, primeira vez vai, torcedor pegar no pé e tal. Só que em vários momentos da primeira etapa, a gente percebeu que ele estava virado de costas para o campo, falando com o torcedor adversário, que está no direito dele. O torcedor adversário tem que fazer isso mesmo. E é por isso que eu defendo. Na Liga Arena, o clima tem que ser hostil mesmo, mas hostil daquela forma, sem violência e tal. Mas xingar, ficar em cima, no alambrado, pressionando. Beleza. Agora, o Osório, eu vou chegar lá na entrevista coletiva dele, mas ele não tem que ficar pistola. E quando termina a primeira etapa, ele continuou pistola e ao invés de ir para o vestiário de certa forma rápida, para encontrar os jogadores naqueles quase 15 minutos que tem para tentar ajustar o time e voltar melhor, veja só o que aconteceu. Fernandinho, experiente, quase 40 anos, vai tentar tirar o Osório de lá. O Osório vai dar um tapa no braço do Fernandinho, ficar bravo, e aí depois só que ele se recolhe e vai pro vestiário. Pode voltar para mim, Bruno, pode voltar. Eu vejo algum problema nesse tapa que ele dá no Fernandinho? Se pudesse evitar na frente das câmeras, melhor. Porque fica feio, gente. O treinador não pode ficar desequilibrado dessa forma. Parecia que o treinador era o Fernandinho e o jogador era o Osório. Porque o jogador que tá mais pilhado, mais cansado, mais empenhado, mais motivado. O jogador sim, não o treinador. O treinador tem que ser o ponto de equilíbrio. Tem que ser o ponto de equilíbrio naquele momento. De novo, não tô querendo aqui pegar o Osório para Cristo, mas eu acho que ele ficou perdido na primeira etapa com esse tipo de posição, esse tipo de ação. E aí ele vai para entrevista coletiva, ele deu uma declaração aqui que me chamou muita atenção, gente. Ele fala o seguinte:
Abre aspas. O torcedor não pode me insultar. Eu não jogo. Eles têm que se preocupar com o futebol brasileiro. Eu estou aqui de passagem. Amanhã posso ir embora. Eles têm que se preocupar com o futebol brasileiro. Para deixar bem claro a minha opinião. Para deixar bem claro o que eu penso em relação a essa declaração do Osório. Eu acho que algumas pessoas, eu não vou dar nome aos bois aqui, cada um tem o seu entendimento, mas eu acho que em alguns momentos, algumas pessoas tiraram de contexto o que o Osório quis dizer. Tô aqui de passagem, amanhã posso ir embora. Dá a impressão que o cara não tá preocupado com o Atlético, às vezes pode dar a impressão pro outro que de fato ele já tá olhando que não vai ter muito futuro no clube. Eu penso diferente. Eu entendo e entendi dessa forma, que ele não gostou da postura da torcida adversária com ele e o torcedor tem que ser respeitoso com o futebol brasileiro, porque amanhã ele pode ir embora, não que ele queira, mas ele pode ir embora e o torcedor vai continuar com essa cultura de xingar, de etc e tal. Só que isso acontece em todos os estádios de todos os cantos do país. Na Europa, que é tudo gourmetizado, também acontece. Então assim, achei que o Osório deu uma viajada. Ele esperava o quê? Que a torcida adversária, num clássico Atletiba Centenário, entregassem bombons pro Osório? Entregassem flores pro colombiano? Porra, me ajuda, né? Segundo tempo, achei que o Atlético foi um jogo muito igual. Em alguns momentos deu muita liberdade para o adversário, passou por apuros, com o Bento defendendo uma bola incrível na cabeçada do Bianchi. O Atlético poderia ter finalizado um pouco mais, criado um pouco mais. Não gostei da substituição tirando o Mastriani, colocando o Diorio. Não tenho nada contra o Diorio, está começando agora no Atlético, tem tempo para que a gente possa olhar e observar a evolução desse jogador, mas não teria tirado o Mastriani num jogo desse tamanho, e o Atlético terminou no empate por 1-1. Eu tenho alguns pontos para poder falar aqui, gente. Thiago Heleno, maior respeito pela sua carreira, maior respeito, um dos grandes ídolos da história do Clube Atlético Paranaense. Só que, pessoal, entendam, não dá mais pro Thiago Heleno jogar 40, 50, 60 jogos a temporada. O Thiago Heleno é aquele jogador que vai ter que entrar pontualmente. Alguém tem que fazer um planejamento interno para esse jogador. Thiago, a idade chegou, Thiago. É normal. Quando você chegou, você era um monstro. E agora você é um ídolo que merece respeito, merece ser bem tratado, claro, sem dúvida alguma. Você não está roubando o clube, você está tentando jogar e você não é mais aquele jogador que se mostrou há 5 anos, por exemplo. Porque é normal, nenhum jogador é assim. Nenhum jogador é assim. O próprio Neymar, só para pegar o Neymar de exemplo aqui, o Neymar quando era do Santos e o Neymar como é que tá agora? Não tem mais a mobilidade que tinha no Santos, que ele flutuava e tal. Continua um monstro, mas não é aquele atleta e o tempo passa para todo mundo. E o do Thiago Heleno passou. O tempo do Thiago Heleno passou. Se as pessoas acham que ele consegue jogar 50, 60, 70 jogos e jogar em alto nível, vocês estão viajando. Não dá. Não dá. O futebol físico do jeito que está hoje não permite um jogador tão experiente quanto o Thiago Heleno para jogar 60, 70 jogos na temporada. Então preservem o ídolo, preservem o Thiago Heleno e tem que partir também do Thiago Heleno chegar e falar assim, pessoal, vem cá, eu não consigo mais. Como o próprio Renato Augusto, quando estava no Corinthians, falou, jogar essa quantidade de jogos, quarta, domingo, uma hora espana. Com qualquer jogador experiente é assim. Então preservem o nome, a história, o tamanho desse ídolo chamado Thiago Heleno. Não estou falando que é uma peça descartável, só estou falando que neste momento o jogador para atuar 2 vezes, dá uma parada de 1 semana, volta bacana e é isso. Enquanto isso, o Atlético deveria ir atrás de um outro zagueiro para contratar, um cara para fazer dupla com o Gamarra, que é muito bom jogador, mas oscilou na partida de ontem também. O Atlético como um coletivo não foi brilhante, não foi maravilhoso. Eu só acho que o Atlético ele poderia ter tido um pouco mais de superioridade contra um adversário muito mais fraco. E não importa que é clássico, que o clássico iguala os desiguais, não importa. O Atlético com o seu investimento, com o seu time, com o seu talento, com o seu investimento, estrutura que tem, não pode ficar refém de jogar mal contra um time muito inferior. Muito inferior. O time do Curitiba, com todo o respeito, é um time fraco, que vai jogar uma Série B, que pode fazer frente eventualmente aí numa eventual final contra o Atlético, só que o Atlético tem a obrigação de ser campeão estadual e tem a obrigação, sendo superior ao Coxa, de jogar melhor e de preferência vencer as partidas. Tá? Em relação a Juan Carlos Osório, é isso. Eu queria só fazer mais uma pontuada com vocês em relação aos números aqui. 10 jogos,
6 vitórias, 4 empates, são um pouco mais de 73% de aproveitamento com Juan Carlos Osório. E agora é aguardar toda a expectativa para a sequência da temporada. O Atlético vai fechar sua participação no Campeonato Estadual já no fim de semana. E aí vamos esperar para que na fase decisiva o Osório possa criar essa espinha dorsal, diagnosticar quem tem condições. O Léo Godoy, a tendência é que nos próximos jogos ele passe a ser relacionado. E o Atlético com o time pronto, 100% à disposição, retornando aos poucos o Alex Santana, Léo Godoy, a tendência é que ele possa formar uma base, formar um time, parar de inventar e fazer com que o Atlético possa voltar a jogar um bom futebol, coisa que não acontece há muito tempo. Não é uma crítica ao trabalho do Osório, eu só quero que o Osório ele tenha um pouco mais do entendimento e conheça cada vez mais o clube e entenda a importância que tem essa temporada, a simbólico, o centenário, tudo isso, fora a questão competitiva. É isso que o Atlético tem que passar a ser. Um time mais competitivo do que por enquanto é. É começo de trabalho? É. São apenas 2 jogos? São. Só que daqui a pouco começa a Copa do Brasil. Daqui a pouco começa a Copa Sul-Americana. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. E se tem jogador que não tem condições de atuar quarta, domingo, tem que rolar uma conversa interna, expor o que dá para fazer, o que não dá, para que o Osório ele possa ter o seu trabalho desempenhado e que a gente possa ver dentro do campo de jogo. E é isso que eu espero para os próximos jogos. Beleza, galera? Desculpa aqui o comentário, foi um pouco mais longo, mas é um Atletiba especial, o Atletiba centenário, e tinha muita coisa para pontuar. E vamos torcer para que o Atlético ele possa seguir nessa entoada, que ele possa seguir nessa expectativa muito positiva. Não é porque empatou com o Operário, empatou com o Coxa fora de casa, que tá tudo ruim. Tem muita coisa para melhorar. Isso aí, sem dúvida alguma. Mas temos coisas positivas também para que a gente possa pontuar. Chegada do Léo Godoy, o retorno do Esquivel, o meio-campo com o Filipinho chegando agora, Fernandinho tendo uma sequência e também tendo um pouco mais de cautela em relação à parte física, para os jogadores não chegarem no fim do segundo semestre quebrados, como chegaram na temporada passada e reclamaram uma barbaridade. Planejamento. Isso é fundamental que ocorra dentro do Clube Atlético Paranaense para ontem. Beleza, galera? Deixa o likezinho, manda aí nos comentários, concorda, não concorda. Se você não concorda, manda aí. Se você concorda, comenta também. E vamos debater. Siga a gente no Instagram, no Fala Cap Oficial, no TikTok e também no Twitter, para não perder absolutamente nada. Conteúdos exclusivos aqui no nosso canal, aqui no Olho do Furacão da internet, no Fala Cap. Beijo pra vocês, tamo junto e vamos Furacão!